Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vamos falar do milênio hoje. Lançou-o no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que hão de sair dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número desses como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, o líder mundial, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que, em primeiro lugar, nós ensinamos aqui as 7 cartas para as 7 igrejas, a revelação primeiro do Cristo que foi trazida. Depois falamos um pouco do arrebatamento, da grande tribulação. E vamos falar um pouquinho mais hoje sobre o milênio, o reino milenar, que ele vai começar logo após a grande tribulação. E eu quero falar algo para trazer uma chave, um código de revelação. Eu gosto de ensinar, mas eu sou meio profético, então eu gosto dessas coisas de chaves, de revelação, de códigos. Eu sou meio maluco com isso. E tem um texto, 2 Pedro 3,8, não precisa anotar, mas que o apóstolo Pedro está fazendo um capítulo todo falando dos finais dos tempos. 2 Pedro 3. E ele fala assim: uma coisa, amados, vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Existem muitas revelações sobre esse versículo. Quando o apóstolo Paulo coloca esse versículo aqui, ele não coloca apenas trazendo que nos olhos de Deus, ele vê nos olhos da eternidade, mas tem muitas coisas na Bíblia que serão compreendidas a partir desta chave de um ano como 1000 dias, um dia como 1000 anos e 1000 anos como 1000 dias. Queridos, Oséias 6, 2 e 3... diz assim, Oséias 6:2, fala que em 2 dias Ele nos dará vida. Em 2 dias Ele vai estar nos dando vida, revigorando, ali é o texto, mas o hebraico fala que em 2 dias Ele vai estar nos dando vida, o Senhor. No 3º dia Ele nos levantará e estaremos para sempre com o Senhor. Daí o versículo 3 fala: e como nascer do dia, a sua vinda é certa. E eu quero falar que quando traz aqui um dia como 1000 anos, eu quero falar para vocês que em 2 dias Jesus começou a dar vida. Desde quando Ele se revelou há 2000 anos atrás,
Ele começou a dar vida aos mortos, ele começou a regenerar, ele começou a chamar pessoas para sair da morte para a vida, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E ele fala que em 2 dias, 2000 anos, ele vai estar dando vida. Mas no 3º 1000 ano, ele vai levantar, para que esse povo esteja para sempre diante dele. Eu quero falar para você, queridos, que nós estamos às portas, porque quando fala da ressurreição de Jesus, por exemplo, do corpo de Cristo que foi ressurreto, que foi glorificado, Jesus, ele ficou quantos dias? 3 dias. E sempre o texto, nos evangelhos, Lucas 24, versículo 1, por exemplo, fala que alta madrugada do primeiro dia, alta madrugada, que era do primeiro dia do domingo, que era o 3º dia. As mulheres foram ao sepulcro, mas ele já tinha ressuscitado. Então nós vemos que essa revelação do 3º dia vai ser na virada do 3º dia. E a virada do 3º dia nós já estamos nela. Jesus, ele glorificou, seu corpo foi glorificado, ressuscitou e foi glorificado na virada do 3º dia. Se 1000 anos é como um dia, passou já 2 dias, e depois, do ano 2000 começou o 3º dia, e nesse começo desse 2000 anos, o corpo de Cristo vai ressuscitar, os mortos vão ressuscitar, e os vivos também vão ser tomados, arrebatados e transformados, porque o arrebatamento está às portas. O Senhor está vindo buscar a sua igreja, a porta da graça está aberta. O arrebatamento já está às portas. O rei está tocando a trombeta, está falando para você: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O arrebatamento já está às portas. Como nascer do dia, a vinda do Senhor é certa. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando fala que Jesus foi num casamento, lá no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1, fala assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus foi convidado e foi o Senhor do casamento. No 3º dia, o casamento, onde Jesus é o Senhor. No 3º dia, meu Deus, pode ser hoje, pode ser daqui meia hora, pode ser antes de acabar esse culto. No 3º dia, ele foi para o casamento. O Pai vai mandar ele até as nuvens para encontrar sua noiva para o casamento. Quando fala de arrebatamento, queridos, a palavra é arpazo, a palavra grega, e a palavra arpazo significa rápido, violento, levar, agarrar e levar com força. É Deus reivindicando de uma forma abrupta, rápida, simultânea, todos os seus para Ele. E fala que vai ser não abrir e fechar de olhos. Esse arrebatamento, esse rapto da igreja, vai ser algo simultâneo em toda a terra. Alguns lugares vai ser de manhã, outros vai ser de tarde, outros vai ser de noite, mas vai acontecer simultaneamente. E a palavra fala que nós temos que nos alegrar, porque fala que bem-aventurado é aqueles que amam e esperam a sua vinda. Nós somos um povo que tem alegria de esperar a vinda de Jesus, de aguardar esse encontro com Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês acreditam ou não, nem eu direito, às vezes eu penso, será Jesus que foi? Uma irmã profetizou uma vez para mim, quando eu tinha 17 anos de idade, ela foi orar lá na fábrica da minha mãe, a irmã Yolanda, pastor Esteu, que é da época, assim, dos séculos passados, sabe o que eu estou falando.
A irmã Yolanda foi, ela falou assim, ó, eu estava aqui no centro e Deus mandou vir orar com a tua mãe, filho. Falei assim, ó, minha mãe não está, irmã Yolanda. Ela falou assim, estranho, Deus mandou vir aqui agora. Eu falei, irmã, então vamos orar. Eu era novo convertido, né? Vamos orar, irmã. Quem sabe é uma palavra profética que sai para mim. E eu tinha meditado na palavra aquela manhã. E eu tinha meditado em Marcos capítulo 9, que fala assim, que muitos daqueles que aqui estão não provarão a morte, antes verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Quando eu li esse versículo de manhã, me queimou tudo, me esquentou tudo. Eu falei, Jesus, o senhor está falando que eu não vou morrer? Oh, glória! E eu fiquei com aquilo, eu falei assim, eu sou tão sedento de Deus que eu estou achando que faz parte da geração do fim. E a pastora Yolanda, ela chegou na casa da minha mãe, e daí ela começou a orar, na insistência aqui do esfomeado por Deus. Ela começou a orar, e de repente Deus toma ela em palavra profética, e ela fala assim, filho, você faz parte da geração que não provará a morte, mas que estará no arrebatamento da minha igreja. Eu fiquei feliz da vida, como um novo convertido que gosta de profecia. Fiquei feliz da vida. E a irmã até quis se explicar, porque achou que eu não ia entender, ou achou também que era uma palavra muito forte. Falei, irmã, não precisa explicar nada não. Eu recebi uma palavra de Deus hoje, e é por isso que eu não tenho medo dos meus triglicerídeos, que chega na casa dos 1.200. O João, meu amigo aqui, sabe. Os meus triglicerídeos, meu colesterol na casa dos 600, eu não tenho medo de morrer, porque Jesus falou que eu não vou morrer. Ô, gente, não faça como o pastor não, tá? A Carol tá falando aqui, ó, tá falando assim com os olhinhos, não faça como ele não, tá bom? Se cuida. Amém, gente? Glória a Deus. E eu quero falar que, de uma forma simultânea, vai acontecer o casamento da igreja, as bodas do Cordeiro, os 7 anos do casamento da igreja e os 7 anos do reinado do anticristo. E isso tem um significado bíblico, isso tem uma revelação bíblica. Primeiro, quando você vai ver na cultura que Deus preservou, em Gênesis 29, 27, quando Jacó foi casar com a filha de Labão, e Labão enganou ele, o sogro enganou Jacó, você sabe disso, né? Tem sogro que é pior que sogra. E aí o sogro falou para ele, quando deu a mulher errada, deu a filha errada para ele, falou assim, ó, cumpre a semana desta, trabalha mais 7 anos que eu te dou a mais nova. Mas cumpre a semana desta, falando que a festa do casamento era uma semana. Um tal de Sansão, em Juízes 14, 12, ele fala assim, eu vou dar para vocês um enigma a decifrarem nos 7 dias das bodas do casamento. 7 dias. Então nós vemos que os textos, quando tem 2 textos bíblicos, toda a palavra ela é confirmada. Por 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Então, o tempo onde vai ser o casamento, as bodas, a festa da igreja com noiva, aquela festa íntima, vai ser 7 anos. Eu acredito que a gente vai já desfrutar, entrar na Nova Jerusalém. Vamos ficar já conhecendo os mistérios do Senhor por 7 anos, Em contrapartida, vai ter o tempo de 7 anos do reinado do anticristo, do governo mundial, sem agora a igreja aqui na terra. E isso também é bíblico, porque Romanos 11, 25 a 26 fala assim, que o tempo, houve um endurecimento por parte dos judeus, por parte de Israel, até o tempo que completarem o número dos gentios. Então, Deus falou que os israelitas, os judeus, estariam com o coração insensível para Ele, até o tempo de completar o número de salvos. Sabe o que quer dizer isso? Quanto mais a igreja evangelizar, mais nós vamos apressar o arrebatamento, porque tem um número de salvos, gente.
para se completar, tem um número de salvos para se completar. E o versículo 26 fala assim: e então todo Israel será salvo. Quer dizer, depois do tempo dos gentios, vai entrar o tempo de Israel. E esse tempo de Israel, em Daniel 9, 24 a 27, fala que esse tempo, esse último tempo de Israel, vai ser uma semana de anos, vai ser 7 anos. 7 anos onde o líder mundial vai fazer uma aliança com Israel, na reconstrução do templo, onde vai voltar os sacrifícios, as ofertas de manjares, vai voltar as festas, e na metade daquela semana de anos, com 3 anos e meio, ele vai entrar dentro do templo, ele vai requerer adoração, ele vai contaminar o templo, e daí Israel vai ver que aquele que eles tinham uma aliança, é na verdade o anticristo. Vai começar a grande perseguição de Israel, mas serão 7 anos para Israel e 7 anos para a igreja. Quando nós vamos ver de novo simbologia que eu gosto, quem sabe a parábola do bom samaritano, ele encontra ali o bom samaritano, um judeu semi-morto. Lucas 10, 30. O judeu estava semi-morto, espancaram, bateram, roubaram, machucaram. E o bom samaritano pegou ele, colocou no seu cavalo, levou para a hospedaria e pagou pelo cuidado daquele judeu. Sabe quanto? Lucas 10, 34, 35, pagou 2 denários. Sabe o que é 2 denários? Cada denário era o trabalho de um dia. Então aquele bom samaritano pagou 2 dias para aquele judeu ser cuidado dentro daquela hospedaria, dentro daquele hospital da época. O que eu quero dizer? Em primeiro lugar, Jesus é o bom samaritano. O samaritano, a característica dele é que ele misturou com todos os povos da terra. Jesus, amado, diz a palavra que não há grego, não há judeu, não há servo, não há livre, não há homem, não há mulher. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Ele criou todas as coisas e todas as coisas vai voltar para Ele. Isso quer dizer que Ele é o todas as raças, o todas as tribos. Ele é o samaritano misturado, mas Ele é o bom samaritano. E ele pega o judeu e vai esconder o judeu por 2 dias. O judeu vai ficar 2 dias no endurecimento, sedado, naquele local, sendo cuidado, sendo preservado, mas ainda cuidado, para depois sair para a vida. 2 dias, 2 denários, 2.000 anos. Amém? Então, falando dessas coisas todas, eu quero falar para vocês, só relembrando aquilo que foi falado pelo Jefferson. No final da grande tribulação, nós vamos descer com Jesus. Nós vamos fazer a batalha do Armagedon. Nós vamos vencer toda a terra e todos os inimigos de Deus nessa terra. E fala que vai inaugurar, Apocalipse 19, vai inaugurar o lago de fogo e enxofre, o líder mundial e o falso profeta. Mas eu queria falar agora do começo do reino milenar, para a gente começar agora. Primeiro Apocalipse 20, versículo 1 a 3, fala que a antiga serpente, o dragão, Satanás, que é a mesma coisa, foi preso por um anjo que desceu do céu. Sempre esse anjo que guerreia contra o dragão, lá Apocalipse 12, também fala desse anjo que guerreia contra o dragão. Lá em Daniel, também capítulo 12, Daniel 10, fala do anjo que peleja contra os principados, é Miguel. E fala que esse anjo vai prender no abismo por 1000 anos. E agora eu quero que vocês abram comigo Isaías 14. Isaías 14. Vai ser preso por 1000 anos. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome. Isaías 14, versículo 3, diz assim, ó: no dia em que Deus vier a dar descanso do teu trabalho, das tuas angústias, da dura servidão com que fizeram te servir.
Então proferirá esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, com ira, dominavam as nações e com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Quando a opressão for tirada da terra, Satanás é amarrado, preso por 1000 anos. Fala que a terra entra no descanso. Agora de novo vamos para a simbologia, queridos. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E quando nós calculamos de Adão até Abraão, dá 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até a gente, mais 2000 e poucos anos. 2000 e pouquinho. Então, nós vemos que se 1000 anos é um dia, então se tem 6000 anos que já passou, de Adão até nós, 6 dias. E fala que no 7º dia Deus descansou da sua obra. Mas como Deus, Ele não cansa. A tradução de Deus descansou é que Deus, Ele deitou. Deus, Ele desceu sobre a sua criação. Deus, Ele repousou sobre a sua criação. Então no 7º ano, no milênio, Deus vai descer sobre a sua criação. Deus vai descer sobre a terra. A capital de toda a terra vai ser Jerusalém, que vai descer dos céus e que vai ser a capital do mundo. Jesus vai descer sobre toda a terra. Não vai ter mais opressão, não vai ter mais sedução, não vai ter mais tentação do diabo, não vai ter mais nenhum projeto maligno. Vai ter quem aqui na terra, queridos? Vai ter, eu quero que você abra ainda em Isaías 24, para a gente ver que não vai ser só Satanás, o líder, que vai estar preso. Isaías 24, versículo 18. 24, 18 diz assim. Perdão, vamos começar a ler do 19. 24, 19. A terra será de todo quebrantada na grande tribulação. Ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balançará como uma rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestiais, e os reis da terra, na terra, serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados no cárceres e castigados depois de muitos dias. Amém, queridos? Então fala que as hostes dos céus serão presas em masmorras. Então não só a antiga serpente, Satanás, diabo, que é o líder, mas todas as hostes malignas serão presas em masmorra. Fala que é no final da grande tribulação, porque fala que a terra ela vai cambalear. Vai ter maremoto, vai ter tsunami, vai ter pedras, meteoros descendo do céu. Vai ter, como nós já falamos aqui, o Jefferson já falou, as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças. A terra vai ser totalmente devastada, destruída. E quem que vai vir para a terra? Vai vir a igreja. Fala, eu vi tronos e aqueles assentados no trono, e eu vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra, que não aceitaram o sinal da besta. Então, vai estar com Jesus nesse reinado. Aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, aqueles que serão glorificados. Quem? A igreja que foi glorificada, que será glorificada no arrebatamento. E o povo de Israel, que vai se converter na grande tribulação. Mas eles vão se converter não do jeito que a gente se converte. Eles vão ser torturados, castigados, degolados
por amor a Jesus, pela fé em Jesus. Então, se você, querido, ainda não tomou uma posição por Cristo, não espere a segunda chance, nem essa repescagem, porque se você hoje não abrir o coração para Deus, você não vai ter força para abrir o coração para Deus na grande tribulação. Se hoje sabe que a graça, a porta da graça está aberta, que é só nós nos rendemos a essa graça. Se você não se rende a essa graça hoje, nesse tempo maravilhoso, num culto desse maravilhoso, num Jesus que tem se revelado de uma forma maravilhosa, não vai ser na grande tribulação, nessa repescagem, porque essa grande tribulação ela vai ter como o foco principal o povo de Israel. Por isso que vai vir de novo Moisés e Elias, que eles vão dar ouvidos que o Messias que eles mataram, Jesus de Nazaré, esse é o verdadeiro Messias. E nesses dias eles crerão e eles morrerão por essa causa. Queridos, eu quero que você, está em Isaías aí, abre Isaías 25, versículo 8 a 10. 25, versículo 8 a 10. Tragada a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem nós esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor em quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará nesse monte, lá em Jerusalém. Esse texto, tragada foi a morte pela vitória, é de 1 Coríntios 15, 54, que fala assim, que no arrebatamento, aquilo que é corruptível, aquilo que desgasta, que destrói, vai ser revestido da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, que é frágil, que é mortal, será revestido da imortalidade. Então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. E nesse texto fala que a tragada foi a morte na vitória, e o Senhor vai estar com a mão sobre esse monte, que é o monte Sião, que é Jerusalém. E eu quero que vocês leiam o que vai acontecer nesse dia. Versículo 6. Esse aqui eu gosto, esse versículo 6 eu gosto. Diz assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Ah, Deus é bom, não é bom, gente? Primeira coisa que vai acontecer quando nós descemos na terra, vai ter uma grande festa, vai reunir para uma grande festa, porque a terra ela vai ser restaurada de forma progressiva. Mas a primeira coisa é uma festa com carne gorda, costela, picanha, e é do melhor, gente, do melhor. Para quem não toma vinho, vai ter vinho lá, então não sei o que você vai fazer. Vinho, né, do bom. Vai ser uma festa que Deus vai dar. E o melhor de tudo, com o corpo glorificado. Meu Deus, você não precisa mais arrancar a gordurinha ali, ó, não. Vai arrancando a gordurinha, jogando fora. Você olha para a gordura, lembra da veia e tira ela. Tira assim com uma dor. Mas no reino milenar, eu vou pegar a parte mais gorda e falar assim: vou comer tudo. Porque não tem colesterol, não tem diabetes, ninguém fica gordo, todo mundo lindo, bonito, com o corpo glorificado. A palavra fala que como Ele é, nós seremos. Aleluia. Deus é bom, né, gente? Tem senso de humor, né? Porque olha só, vai dar um corpo para nós que não estraga mais, e vai dar uma festa com carne gorda. Deus é lindo. E eu quero falar que também, vamos abrir aqui Isaías 13, 10. Isaías 13, 10 a 13.
E depois Isaías 24, 3 a 6. Quem vai estar na terra no milênio? Essa é a pergunta. Quem vai estar na terra do milênio? Primeiro a igreja. E quando fala da igreja, fala assim: eu vi tronos. E aqueles que se assentam no trono para julgar. A igreja vai ter um privilégio. Ela vai estar numa posição de governo mesmo. Daí, quando fala de Israel, eu vi a alma daqueles que foram degolados, mas que estão vivos. Então, vai estar lá o povo de Israel que morreram pela causa. Mas quem mais vai estar aqui na terra no reino milenar? Êxodo 13, 10 a 13. Diz assim, Êxodo 13, 10 a 13, isso. Isaías, aleluia, obrigado Espírito Santo e os irmãos também. Isaías 13 fala assim: porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo não nascerá, se escurecerá totalmente, a lua não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância de todos os atrevidos e abaterei a soberba dos violentos, farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Isaías 24, volta lá em Isaías 24. 24, versículo 3 a 6. Diz assim: a terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque é o Senhor é quem proferiu essa palavra. É o juízo de Deus que vai vir na grande tribulação. A terra pranteia, ela se murcha, o mundo enfraquece, se murcha, enlanguece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Quem vai estar na terra no milênio? A igreja glorificada, Israel glorificado e os sobreviventes da grande tribulação, que serão mais raros do que o ouro de Ofir, e poucos homens estarão na terra, porque a terra vai ser queimada, a terra vai ser destruída, a terra vai ser devastada pelas guerras, pelo juízo que vai vir. Por isso que Deus ele vai poupar. Quando Deus ele olha para o seu povo, quando ele olhou para a família de Noé, que era a família que ele amava, ele falou: eu vou trazer juízo sobre a terra, mas eu tiro a família que eu amo. Deus falou: eu vou trazer o juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas eu tiro a família que eu amo. Eu tiro a família que eu amo. E foi lá e mandou avisar Ló e a sua família que ele a tiraria. Então Deus, antes de fazer o juízo, antes do pior de Deus, o pior de Deus, queridos, é ser justo. Deus ele vai dar a paga do pecado da terra, a paga dos homens da terra. Quem entende que as leis estão sendo quebradas, estão sendo invertidas, que os valores estão sendo mudados, que as coisas estão piorando, que os princípios estão acabando, quem entende que as coisas estão piorando, e levanta a mão. Tudo isso é um prenúncio daquilo que vai encher a salva de Deus para o justo juízo de Deus. Amém, gente? Então tá, então vai ter os poucos homens da terra, e a terra vai entrar num processo no milênio de restauração. Restauração do quê? Restauração de tudo. É um governo do homem com Deus, onde a terra vai voltar a ser o jardim do Éden. Aí a gente não tem tempo para ver, mas fala que o deserto vai se tornar um manancial, fala que a terra seca vai brotar água, que vai se tornar de novo como o jardim do Éden. O Senhor vai fazer o projeto original dar certo, com o governo dos homens, com Jesus governando os homens, mostrando para essa terra, expandindo em toda a terra o Éden, que era para ter expandido através de Adão e Eva.
Amém, queridos? Por que eu falo que é processual? Porque a palavra do Senhor fala que Jesus, lá em Apocalipse 11:15, ele fala: os reinos deste mundo, na última trombeta, vieram a ser do Senhor Deus e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E nós reinaremos com ele durante 1000 anos. Então é um processo. Quando o Filho foi estabelecido sobre o monte de Sião, lá no Salmo 2, diz a palavra que o Filho, ele vai dizer: Pai, eu quero as nações. Eu quero as nações por herança. Ele vai pedir nação por nação, território por território, por herança. Vai ser um processo de restauração juntamente conosco. Nós vamos trabalhar muito aqui, viu, gente? Você acha que você vai ficar parado? Vai trabalhar muito aqui. Porque isso aqui vai virar um caos, vai virar um nada, vai virar um lixo. E nós estaremos num processo de restaurar toda essa terra. E eu queria falar um pouquinho agora dessa ligação que tem o homem com a terra, para você poder entender algo que eu gostaria de falar, mas não tem nem como explicar. Primeiro, o homem está ligado com a terra. O homem foi feito, Gênesis 2:7, do pó da terra, e Deus soprou o Espírito sobre ele. Então, nós somos tanto natural como espiritual. Nós estamos tanto ligados na terra como ligados no céu. Deus nos fez para coabitar nos dois mundos. É por isso que o sobrenatural para o cristão tem que ser natural. Porque nós somos da terra, mas somos do céu. Nós estamos assentados aqui, sabe, em poltronas, sentados em casa, mas nós estamos também assentados nas regiões celestiais. Nós temos uma natureza física, ainda que se inclina para as coisas da carne, mas nós temos uma natureza espiritual, que se inclina para as coisas espirituais. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, para nos levar a viver essa vida sobrenatural, porque nós somos tanto da terra quanto do céu. Amém? E quando o homem que tinha ligação da terra, o homem caiu, a terra caiu também, o universo caiu também. Maldita é a terra por tua causa. O homem, quando foi feito, Eclesiastes 7:29 fala assim: que o homem foi feito perfeito, mas não glorificado. Ele foi feito perfeito, mas não glorificado. O homem seria glorificado, estaria no seu estado final, se ele comesse da árvore da vida. Era só comer da árvore da vida. Só isso. Acho que eu vou brigar com Adão lá no céu. Falei: Adão, estava tão fácil. Era só ter pegado o machado, arrancado a árvore do conhecimento do bem e do mal e comido da árvore da vida. Porque Deus fez o homem perfeito, mas o homem precisava comer da árvore da vida para entrar no seu estado eterno, na glorificação. E hoje que Cristo nos alcançou, nós estamos o que agora? Fomos regenerados, recebemos vida de novo, estamos num processo de santificação da alma e fomos regenerados no Espírito. Amém, queridos? E seremos glorificados no corpo, no arrebatamento. A terra é a mesma coisa. A terra caiu. E a terra vai chegar no ápice da sua destruição, assim como o homem estava no ápice do seu pecado. Quando Jesus veio, aqueles que habitavam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus chegou na hora das trevas, e a terra também vai estar na hora das trevas. E vai vir os 7 anos, que vai ser o quê? Os 1000 anos, que vai ser o 7º dia, que vai ser o dia da santificação da terra. A terra vai receber vida, porque não o Espírito de Deus vai vir habitar na terra, mas o próprio Senhor da glória, o Senhor Jesus, com todas as suas hostes celestiais, com a sua igreja, estará aqui nessa terra. E nisso a terra vai ter vida. Assim como nós recebemos Jesus, o Espírito veio habitar em nós e recebemos vida. E começou um processo de santificação. E quando terminar o milênio, sabe o que vai acontecer? Assim como nós estamos num processo de santificação para o processo de glorificação. Quando terminar o milênio, a terra vai entrar na glorificação. Depois que a terra virar o jardim do Éden,
Depois que a terra for totalmente restaurada, a terra vai ser glorificada. Daí vai ser novos céus, nova terra. Aí vai ser algo que não tem nem como a gente descrever. Porque aquilo que a Bíblia descreve, ela descreve sempre do milênio, sempre do reino milenar. Mas os novos céus e nova terra é uma surpresa para nós. Porque vai ser a glorificação total do universo. O universo vai entrar no estado de glorificação que Deus tensionou desde a fundação do mundo. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou vendo o horário ali, gente. Estou que nem o pastor Marcelo, de olho no relógio. E eu queria falar de algumas coisas que vão acontecer, algumas coisas similares que vão acontecer conosco e com Jesus. Abra Salmo 2 e Apocalipse 2. Salmo 2, versículos 6 a 9, e Apocalipse 2, versículos 26 e 27. Salmo 2, versículos 6 a 9, diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. O Pai constituiu o rei sobre o santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, o Pai disse para Jesus: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E o Pai disse para Jesus: Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. O governo milenar vai ser diferente. Vai ser processual, mas os homens que vão estar aqui na terra, eles vão ter a longevidade da época dos filhos de Adão. Diz a palavra que quem morrer com 1000 anos vai ser novo, ser jovem. E isso vai ser, sabe para quem? Para aqueles que vão restar, porque nós não vamos morrer mais. Tragada foi a morte para nós. Mas aqueles que vão ficar aqui na terra, vivendo um reinado onde vai ter saúde, vai ter cura, vai ter justiça, vai ter amor, onde não vai ter problema com governos injustos, porque vai ser o governo justo, onde não vai ter um problema de divisão de recursos, porque vai ser tudo distribuído, onde tudo que plantar vai acontecer, onde Deus vai mostrar as belezas dessa terra, as riquezas dessa terra, onde Ele vai mostrar que nessa terra nós deveríamos ter vivido a vida e a vida com abundância, sem tentação, sem demônio para cutucar a gente, para perturbar a gente. Esse povo que vai sobrar, ele vai ter longevidade, ele vai ver o reinado da igreja de Israel com Jesus e vão ter longevidade. E eles vão viver muitos anos sobre a terra. Mas todavia, esse reinado, para quem vê Jesus, para quem vê o povo glorificado, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então Jesus não vai ser mais o cordeiro, ele vai estar como o leão. Quem for contra, ele vai pegar a vara e quebrá-los como o vaso de oleiro. Não tem, sabe, perdão nesse momento não. Se a pessoa se levantar no reino milenar, porque é muita glória, é muita verdade, é muita pureza. Não vai ter desculpa de demônio, não vai ter desculpa de injustiça, não vai ter desculpa de papai e mamãe que me fez assim, não vai ter desculpa de uma história ruim, não vai ter desculpa de nada. Então quem se levantar contra Jesus, ele vai reger as nações com vara de ferro e vai despedaçar quem se levantar contra ele como um vaso de oleiro. Agora Apocalipse 2, 26 a 27. Diz assim, Apocalipse 2, 26 a 27. Ao vencedor da igreja, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Viu tronos, né, que foi dado para julgar.
autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O que eu quero dizer? Nós vamos ser uma extensão daquilo que Jesus estiver fazendo. A palavra fala que hoje somos filhos de Deus, mas nós não sabemos ainda o que havemos de ser. 1 João 3:2. Mas quando Ele se manifestar, quando nós o encontrarmos e fomos arrebatados, nós seremos semelhantes a Ele. Não só uma semelhança física, nós teremos o mesmo coração, a mesma vontade. O Cristo vai habitar em nós 100%. Teremos um corpo glorificado e nós seremos uma extensão de Cristo para a restauração de toda a terra. Porque o projeto de Deus é ter muitos filhos iguais ao primogênito. E no reino milenar, na glorificação, nós seremos em caráter iguais ao primogênito. Amém? Você não vai ter esse temperamento ruim que você tem não, tá bom? Você vai ser igualzinho a Jesus. Isaías 4, vamos para Isaías 4, nós estamos quase acabando, gente. Isaías 4, versículos 5 e 6. Algumas semelhanças, algumas características iguais que nós teremos com Jesus glorificado. Isaías 4, 5 e 6. Diz assim a palavra: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, todas as convocações, as reuniões que Ele vai fazer lá, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Fala que lá em Jerusalém vai ter um dossel, vai ter uma plataforma no céu de glória. Fala que sobre Jerusalém vai estar a coluna de fogo, a coluna de nuvem que andou com Moisés vai estar lá. Que andou com o povo de Israel vai estar lá sobre, sabe? Aquele tornado de nuvem, o tornado de fogo vai estar sobre Jerusalém. Fala que neste lugar vai ter uma cobertura de glória, um dossel de glória, e vai ter um pavilhão. Pavilhão aqui, a tradução é um tabernáculo de glória. Um tabernáculo de glória onde nós estaremos com o Senhor, debaixo de um tabernáculo de glória. Eu fico imaginando que aquilo que aconteceu no Monte Sinai vai ser festinha, relâmpagos, trovões, né, trombetas tocando, tremendo tudo. E nesse lugar vai estar assim o tempo todo, uma tenda de glória, uma tenda de glória. E dessa tenda de glória vai sair os príncipes, vai sair o seu comando, as suas autoridades, os seus reis, os seus prefeitos, para levar dessa glória para toda a terra. Porque eu acredito ainda que nós vamos ter que depender do Cordeiro. Nós vamos ter que nos aproximar da glória para levar a glória, mesmo sendo glorificados. Porque a palavra fala que tudo tem que convergir nele, tudo tem que direcionar tudo para ele. E nós vamos carregar a bateria nele. E vamos sair dele para restaurar toda a terra. E é um tabernáculo de glória. Se você fizer o estudo lá do turno de Abias, de quando Zacarias foi falar com o anjo Gabriel, e daí depois de 9 meses nasceu João Batista, e depois, né, com 6 meses de João Batista grávido, de Isabel grávida, foi Maria que engravidou. Quando você faz os cálculos, sabe quando que dá o nascimento de Jesus? Na festa dos tabernáculos, dá aproximadamente na festa dos tabernáculos. E fala, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós.
Ele tabernaculou como Jesus, homem, como o Cordeiro de Deus. Ele agora vai tabernacular com a gente como o leão da tribo de Judá. Com Jesus na plenitude da sua glória. Ele vai tabernacular conosco nessa glória. Isaías 32, versículo 1 e 2. Então fala que desse lugar vai sair sombra contra o calor do dia, né? E refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva, que vai sair desse monte. Agora Isaías 32, 1 e 2. Diz assim, ó. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão os seus príncipes. Cada um dos príncipes, aqui gente, servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração temerário saberá compreender, e a língua dos gagos falará distintamente. Nós vemos aqui, ó, que os príncipes vão sair da Nova Jerusalém, levando a glória da Nova Jerusalém, sendo a sombra para o lugar de calor, sendo esconderijo contra as tempestades, sendo mananciais no deserto. Então, os príncipes vão estar restaurando a terra com ele, na dependência dele. Seremos uma extensão dele no reino milenar, gente. Olha que coisa maravilhosa. Isso é tremendo que Deus vai fazer. E eu quero falar que realmente vai ser a festa dos tabernáculos que vai acontecer. E vamos abrir Zacarias 14 para nós estarmos encerrando. Zacarias 14. Tinha muita coisa para falar, mas eu quero trazer só algumas particularidades do reino milenar. Zacarias 14, 16. E diz assim, ó: todos os que restarem de todas as nações, ó, todos que restarem, os poucos, né? Os raros, poucos homens, mas eles vão se multiplicar muito, por quê? Porque vão ter longevidade, vão serem pessoas férteis. Todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma família da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então nós vemos que vai ter esse tabernáculo de glória. Esse tabernáculo de glória lá. E de ano a ano, todos os homens da terra vai ter uma santa convocação para estarem diante do rei. Todo mundo tendo acesso a quem é o rei. Queridos, eu quero falar para você, o homem é tão ruim, que com tudo isso, no final, Satanás vai ser solto. E vai enganar muitos, uma multidão de Gog e Magog, que é um pessoal do norte, vai enganar e vai vir de novo contra o Senhor. Você acredita? Os que viram Jesus, os que viveram 1000 anos com Jesus, os que viram a justiça, os que viram o amor, os que viram a glória de Deus, serão de novo enganados por Satanás, mostrando que a natureza humana caída, ela é ruim mesmo, porque não vai ter injustiça, não vai ter fome, vai ter fartura, vai ter saúde, vai ter tudo de bom. E a hora que solta o diabo pega e consegue enganar, igual enganou Adão e Eva. Vai enganar as nações, mas fala que
essa batalha vai ser mais fácil, né? Fala que um fogo vai vir do céu, vai fulminar todo mundo. E daí Satanás vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. E daí vai vir o trono branco, onde vai julgar todos os mortos que morreram sem Cristo. Eles vão ressuscitar, a segunda ressurreição, para serem julgados pelas suas obras e lançados no lago de fogo e enxofre. O inferno, a morte e todos da segunda ressurreição vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E depois fala que vai ter sobre nós novos céus e nova terra. Um universo glorificado para você e para mim. Mas eu quero terminar a mensagem agora com apelo, porque nós falamos de coisas futuras. Coisas futuras são coisas que nos dão esperança. Você se motiva, mas eu quero falar que o reino de Jesus já começou aqui. O reino de Deus, ele vai acontecer na sua plenitude no reino milenar, mas já começou aqui. A direção de Jesus já começou aqui. O governo de Cristo já começou aqui. Eu quero falar para você que você está sendo treinado para esse reino milenar. De acordo com aquilo que você estiver vencendo aqui, você vai estar governando ali. De acordo com a tua resposta aqui, você vai ter uma resposta na eternidade, tanto no reino milenar, quanto no novo céu e na nova terra. E hoje o Senhor te chamou, te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Ele quer que você entenda a visão do reino, quer implantar um reino, quer conquistar um reino. Nós já estamos aqui na terra com uma incumbência de reis e sacerdotes. Reis protegem territórios e ganham territórios. Reis decretam. Reis têm estratégias para ganhar mais terreno, para ganhar mais pessoas, mais nações, mais servos na época. E nós temos que ter estratégias para ganhar os perdidos. Nós temos que exercer a nossa autoridade, meus irmãos, para implantar o reino de Deus. Quando o Senhor falou assim, o reino de Deus está próximo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, e de pregai a salvação. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, Ele nos deu amor, Ele nos deu as boas novas. E o reino de Deus começa aqui. Nós estamos hoje falando de um reino milenar, mas o reino já começou aqui. Quando você se converteu, você foi transportado para o reino de Deus. E você foi chamado para ser alguém que faz conquistas para o reino de Deus. E Deus quer levantar pessoas que são guerreiras. Pessoas que vão assumir o seu lugar. Eu quero falar para você que o leão de Judá quer te ensinar a guerrear. O leão de Judá quer te ensinar a conquistar território. O leão de Judá quer te ensinar a reinar nessa terra. O leão de Judá quer te ensinar a viver nos dois mundos, nas coisas deste mundo e nas coisas dos céus. O leão de Judá quer te ensinar como ser pai, como trabalhar, como acordar, como ter responsabilidade, mas quer te ensinar também a você fluir no sobrenatural, ouvir a voz do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, ser um homem que tem experiências com Deus todos os dias da sua vida. Ele quer te ensinar nas coisas dos céus e da terra, porque o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus já está dentro de você. O Espírito Santo já habita em você. Você está sendo treinado para o reino milenar. E eu quero que aqueles que querem, implantar o reino, fazer valer a pena o que Jesus fez na cruz, quero que você se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Se coloque em pé agora. De acordo com as tuas vitórias, você vai ter mais autoridade. De acordo com aquilo que você se gastou nessa terra.
você vai ter um galardão diferente, um corpo glorificado diferente, uma posição de governo diferente. Feche os teus olhos, querido. Eu quero orar para que você entenda que você é dos céus e é da terra. Eu quero orar para que você viva com os olhos na eternidade. Nós não estamos falando de Apocalipse para assustar ninguém, não. Nós estamos falando de Apocalipse para encher os teus olhos de vontade de falar: Senhor, eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero ver o vencedor de todas as coisas. Eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero viver o reino de Deus na minha casa, na minha vida. Eu quero gastar os meus dias com significado e com propósito. Eu quero viver de forma abundante. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver a terra e viver os céus. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro, Senhor. Deus, que os teus anjos, ó Deus, que estão aqui, possam liberar agora, Senhor amado, uma atmosfera nesse lugar. Leão de Judá, ensina-nos a viver o reino. Ensina-nos a implantarmos o reino. Leão de Judá, nos desperta para enxergarmos que temos uma autoridade. Nós não vamos ter uma autoridade, nós temos uma autoridade. Nós não vamos fazer o bem, nós já podemos fazer o bem. Nós não apenas vamos ter experiências com o Senhor na morte ou no arrebatamento. Nós podemos ter uma experiência a cada dia. Espírito Santo, vem sobre essa igreja agora. Vem sobre o teu povo agora. Levanta um povo que entende o reino. Levanta um povo que sabe, Senhor, que o Senhor está chamando homens e mulheres para influenciar uma geração, para serem transformados, porque no reino milenar nós seremos iguais ao Senhor, semelhantes ao Senhor, num corpo glorificado, no caráter glorificado, e nós já estamos nesse processo. Deus, leva os teus filhos a se apaixonarem pelo teu caráter, pela tua santidade. Leva os teus filhos a se apaixonarem pelo teu amor. Leva os teus filhos a se apaixonarem, Deus, mergulharem na tua palavra para te conhecer. Pai, nós não somos o povo do endurecimento. Israel estava endurecido, mas a igreja está amolecida, porque o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A dispensação da vitória é sobre a noiva. É a noiva que está sendo preparada. E eu oro, Deus, que o teu filho, Senhor, possa falar: eu sou a noiva. Tua filha possa falar: eu sou a noiva. E se apaixonar pelo noivo. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos.